Dá para começar, deputado? Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio a deputada federal Daniela Rainer para falar um pouco mais sobre o seu mandato na Câmara de Deputados, pautas e outros assuntos também, o cenário político atual. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês no Diário do Iguaçu, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, né, e estamos à disposição. Perfeito, deputada, eu gostaria que a senhora começasse fazendo uma breve análise, assim, um panorama sobre esse seu primeiro mandato ali na Câmara dos Deputados, os principais avanços, projetos que a senhora trabalhou e tramitou em cima. A gente está vivendo um mandato bastante conturbado, né, por sermos oposição ao governo federal e por a gente conseguir tão pouco do governo federal para Santa Catarina, né. São muitos enfrentamentos que a gente tem feito, né, muitos combates, né, o setor primário, né, e para nossa região é extremamente importante. Agricultura, logística, né, a infraestrutura que a gente não tem, né, a gente costuma dizer que o resto a gente faz sozinho, né, mas a gente precisa do mínimo de infraestrutura para poder viver com dignidade, escoar nossa produção, receber matéria-prima, né, receber os insumos que a gente precisa para que a nossa região continue produtiva, né. Eu tenho trabalhado também em várias comissões, né, a SINDRE também, que é a Integração Regional, Desenvolvimento Regional, onde a gente consegue levantar todas essas questões, como o aeroporto de Chapecó, por exemplo, questão da duplicação, da otimização do contrato da 101, né, pautas importantes para o desenvolvimento regional, as questões de defesa civil também. Acho que uma ação muito importante que eu defendi foi para que a gente começasse a usar recursos públicos para prevenção na defesa civil. Porque até 2023 só podia usar recurso público para, depois do desastre ocorrido, né, aplicar recursos públicos. E a partir daí a gente conseguiu fazer com que se aplique recursos também para prevenção, que é o que está permitindo, né, todas essas obras estruturantes de limpeza de rios, de contenção de encostas, né, até de estudos de construção de diques para contenção de cheias, né, que está acontecendo aqui em Santa Catarina, por exemplo. Eu tenho uma atuação também muito forte na Comissão da Pessoa com Deficiência, né. Acho que uma grande vitória que nós tivemos esse ano foi não permitir que o governo federal fechasse ou inviabilizasse as APAES, né, e as instituições especializadas. Participei de comissões importantes, né, como a comissão de calamidades, de desastres, do acidente da Voipaz eu também fiz parte. São diversas comissões que a gente atua, a CREDEM também, né, que é Relações Internacionais, Relações Exteriores e Defesa Nacional. Trabalhei na CMO também, né, acho que um passo muito importante foi nós termos conseguido manter o orçamento do Sistema S, que o governo federal queria retirar, jogar no orçamento comum, e que o Sistema S é extremamente importante para a formação dos nossos jovens, da mão de obra que a gente precisa numa indústria, né, tão produtiva como a nossa de Santa Catarina. Agora, entre as comissões mais relevantes que está acontecendo na Câmara é a Comissão de Portos, né, que trata do PL 733, que eu sou a primeira vice-presidente, né, e que a gente está revendo a legislação de portos, né, e que realmente nós precisamos ter portos mais competitivos, condições de mostrar que o Brasil é sim um lugar onde vale a pena investir, que nós temos segurança jurídica, institucional, desburocratizar os processos, né, e fazer com que as coisas fluam com mais facilidade, né. E esse ano eu assumi também a Comissão de Turismo, que foi uma grata surpresa, né, com a missão de ajudar a desenvolver essa nova cadeia produtiva que está se formando no país, né, porque a gente tem talentos incríveis, né, inclusive aqui na nossa região. Inclusive, quarta-feira a gente vai ter uma audiência pública para tratar do turismo rural, para viabilizar a Rota dos Vales aqui em Chapecó, que é ali no Rodeio do Herval, que é uma alegria muito grande para mim poder trazer isso para Chapecó. E a Comissão de Turismo, ela tem sido, assim, muito bacana, porque os prefeitos que eu converso, especialmente os de pequenas cidades, eles estão buscando uma nova matriz econômica para os municípios, porque
tá óbvio que na reforma tributária eles vão perder a arrecadação e precisam de uma nova forma de viabilizar o município. E o turismo é essa grande, é o boom da vez, digamos assim, né? E recentemente também, a outra ação muito importante que a gente fez foi unindo a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu faço parte, e a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, que eu sou a Relações Institucionais também. A gente conseguiu um feito importante, que foi unir as duas comissões para trabalharmos juntos, né, com mais eficiência e defendendo esses dois setores que são complementares, que precisam andar junto, né, o que produz e o que entrega, o que faz chegar no consumidor. Então, a gente tem grandes desafios, né, de logística, basta a gente circular aqui pela nossa região, todo mundo pergunta, uma das primeiras perguntas, e a 282? Agora de manhã uma senhora me perguntou, faça alguma coisa pela ponte do Rio Uruguai em Iraí. Realmente está catastrófica, né? E a gente precisa realmente, e aí eu respondi para ela, olha, a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, mas a gente precisa ter um presidente que diga sim, vamos fazer, vamos atender. E é para isso que a gente tem trabalhado, né? Então são várias pautas que a gente tem defendido, né? Sempre em defesa do setor produtivo, do desenvolvimento econômico, desenvolvimento das nossas regiões, e trazendo resultado, trazendo entregas, né? Acho que o aeroporto de Chapecó também é uma das minhas principais batalhas, né? Pela ampliação do aeroporto. Consegui andar muito no início, quando eu comecei a mexer, né? Todo mundo sabe que eu nunca me conformei com essa concessão que foi feita, que não atende às nossas necessidades, e quando eu comecei a trabalhar isso, o pessoal dizia, Dani, não vai dar certo, tá em concessão, tem mais 25 anos, né? Cara, não vou esperar 25 anos para questionar isso, eu vou correr atrás e nem que seja devagarinho, e eu vou trazendo resultados, né? E eu consegui que ele fosse reconhecido como um aeroporto estratégico para a aviação nacional, consegui colocar no Plano Nacional Aeroviário, e agora, em dezembro do ano passado, eu consegui que fosse feito o estudo de viabilidade técnica, sem parar o aeroporto. Isso foi o mais importante, porque inicialmente eu tinha achado uma saída, mas os caras corre o risco de paralisar as atividades, e eu não quero isso em hipótese alguma. Então a gente teve que ir por outra alternativa, que era mais difícil ainda, que era fazer o estudo de viabilidade técnica, que é o primeiro passo, com ele em concessão. E a gente conseguiu isso de forma inédita, e eu comemorei muito, porque realmente é algo que nunca aconteceu antes, todo mundo dizia que era impossível, mas que realmente está acontecendo, e até o final do ano a gente tem esse projeto em mãos. A prévia do projeto deve ser entregue agora nos próximos dias. Então, a gente conseguiu evoluir muito nesse sentido, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente olhar para fora, ali tá todo mundo de coração na mão, né? Eu, principalmente. Se não tiver voo amanhã, eu vou ter que ir a São Paulo de ônibus e em São Paulo pegar um avião para Brasília, porque quarta-feira eu preciso estar em Brasília. Então, são muitas pautas que a gente tem defendido, né, e eu procuro sempre ter um trabalho eficiente, um trabalho de entrega, muito mais do que falar, eu preciso entregar. Eu costumo dizer que eu não quero ser uma influencer, eu quero ser uma deputada que trabalha, que entrega, que traz resultado e que vale a pena para o catarinense ter a deputada Daniela lá em Brasília, porque traz resultados para o nosso estado, né. E nós temos uma pauta ideológica, uma pauta política muito importante também, mas acima disso a gente tem que ter uma pauta de Estado, uma pauta que realmente defenda os interesses do nosso Estado. Perfeito. E deputada, nessa questão do turismo aí, que a senhora comentou que agora preside a Comissão de Turismo e vai ter audiência, né, na quarta-feira, né? Como é que vai ser a audiência? O que tem de impacto aqui para a região oeste e para Chapecó também? Só fazer um breve relato, eu fiz contato com o setor de turismo aqui em Chapecó e disse, olha, eu tenho emendas para enviar e eu quero ver qual é o lugar mais, e a melhor conversa que a gente teve, os projetos mais bem encaminhados até o presente momento, que tem chance de executar com mais rapidez, foi ali no Rodeio do Herval, a Rota dos Vales. E aí eu mandei uma emenda de 2 milhões de reais para pavimentação, e agora, no próximo passo, a gente vai fazer nessa próxima quarta-feira,
é a audiência pública que vai oficializar a Rota dos Vales. Porque eu mudei os procedimentos dentro da comissão para que a gente não precise esperar 4 anos que um projeto de lei tramite para dizer, olha, vamos reconhecer a Rota dos Vales. A gente está fazendo por súmulas, que é o que tecnicamente se recomenda fazer. Então eu encurto o processo. A gente aprova na comissão, eu mando para o Ministério, o Ministério diz ok, está reconhecido e já vai para o calendário nacional, já vai entre as rotas, roteiros, datas, né, que seguem esse mesmo rito, as datas comemorativas e as festividades do nosso país. Então, o objetivo é esse, né, aprovarmos esse requerimento que reconhece e cria a Rota dos Vales aqui no Rodeio do Herval, que é um empreendimento que está ficando muito bonito, né, vai ficar muito bonito. E em seguida nós temos a audiência pública que vai tratar do turismo rural também. Show! E, deputada, outra questão que a senhora comentou também ali em relação à BR-282, você deu uma breve pincelada ali, é um assunto muito comentado e a própria senhora comentou que o presidente é quem tem o poder de executar, né? Tem que querer. Como é que tem sido os diálogos dos deputados de Santa Catarina lá em relação à BR-282? Já que é gravado. Não, dá pra cortar depois. Ai, minha garganta não tá boa. Então, essa tem sido uma pauta recorrente, né, uma defesa que a gente faz muito firme. A bancada do Oeste está muito comprometida com isso tudo, e eu, especialmente dentro das comissões, né, da FRENLOG, em especial, que a gente tem trabalhado muito a logística, a gente tem exaustivamente, né, pedido, trabalhado para que seja olhado para Santa Catarina de uma forma diferenciada, que retorne para a gente um pouquinho desse imposto que a gente paga, né, desses valores que a gente coloca, né, no orçamento nacional e que muito pouco vem em retorno para nós, né, e a 282 é primordial, é essencial para o desenvolvimento da nossa região. E a gente tem buscado muito isso e a gente toma uma porta na cara normalmente, né? E isso realmente é questão do governo federal dizer, ok, vamos fazer. Nós precisamos ter um presidente da República, né, e através do Ministério de Infraestrutura ou Transportes, conforme for, que diga, ok, vamos fazer, nós precisamos fazer, isso está mais do que claro para todos, que é essencial para o desenvolvimento da nossa região. E eu costumo dizer que isso não é um gasto para a União, é um investimento, porque rapidamente a nossa região devolve em tributos, né, em impostos para o governo federal. Então é algo que, se eles pararem para pensar o quanto isso importa, o quanto isso vai melhorar a nossa logística, a qualidade de vida, a economia que vai fazer, mas também o quanto a gente vai ter de mais rendimentos para colocar nos cofres da União, seria algo estratégico para se fazer. Mas, infelizmente, a atual presidência não entende assim, não nos dá essa atenção que deveria dar, né? E por isso que a gente precisa, né, ter o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um presidente que nos atenda, que entenda as necessidades do nosso estado e nos contemple, né, com pelo menos a duplicação da 282. E tem uma série de possibilidades, né, desde parcerias público-privadas, tem uma série de possibilidades para tirar isso do papel e resolver esse problema. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar trabalhando, brigando para conseguir. Deputada, outra questão que teve em votação esse ano, agora recentemente foi a escala 6x1, né, o fim da escala 6x1, a deputada foi contra, né, essa proposta, que foi proposta, né, pelo governo ali. Primeiro, eu gostaria de saber o porquê que a senhora votou contra, assim, quais são os seus motivos para votar contra, e o que teria que ser feito na avaliação sobre isso, e como é que está o processo de tramitação. Eu vou começar pela tramitação, depois para facilitar. Foi aprovada na Câmara de Deputados, meio que no patrolaço, né, como muitas vezes acontece, e agora vai para o Senado. E o que a gente está fazendo? A gente fez uma proposta alternativa, através do senador Rogério Marinho, protocolamos no Senado e a gente vai trabalhar para que essa que a gente protocolou
caia na frente e tenha o devido debate para que a gente possa entender as condições mínimas de que forma isso vai acontecer, né? Então, o que aconteceu de fato ali e a razão de eu votar contrário, a razão principal. Toda vez que se cria uma despesa nova, tem que dizer de onde essa despesa vai sair. E não houve o mínimo debate na comissão. Foi atropelado. Todos os indicadores, todos os levantamentos e as prospecções futuras que a gente levantou, que eu mesma levantei, não foram considerados. Os requerimentos não foram atendidos. Então, como é que a gente vai fazer uma reforma séria num tema tão importante quanto esse e que garanta o fim, a finalidade, né, que seja garantida a finalidade, que é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e do empreendedor, que haja uma saúde financeira em torno disso, se não acontece o debate. Então foi empurrado de uma forma arbitrária até, sem considerar e sem debater com profundidade como é que isso vai acontecer. O que foi feito foi uma aprovação e uma manobra eleitoreira para o trabalhador pensar, olha, fui beneficiado. Mas, de fato, no final, esse tiro pode sair pela culatra, como a gente diz. Porque para quem que esse custo vai ficar para quem? O governo deveria... O que a gente queria é que o governo dissesse, olha, ok, nós vamos fazer uma proposta trabalhista, mas como é que nós vamos fazer essa compensação? O que o governo vai dar de desconto nos impostos, por exemplo, que seria uma alternativa, para cobrir esse custo? Hoje, o que vai acontecer? Eles vão jogar esse custo para o consumidor final. Aí o próprio trabalhador que queria ter um benefício, ele vai acabar tendo que pagar mais caro por tudo que ele consome. Aí não adianta. Aí é uma manobra eleitoreira que arruma de um lado e estraga do outro. E outro problema muito sério que a gente tem é um verdadeiro apagão de mão de obra que está acontecendo no país e aqui em Santa Catarina também. Então, onde é que a gente vai encontrar as pessoas para cobrir essas 4 horas que está faltando? Será que no sábado e domingo vai estar tudo fechado? Eu até brinquei com o pessoal e disse, será que quando eu voltar de Brasília eu vou ter que vir com a sacolinha de supermercado pronta, porque quando eu chegar no sábado à noite eu não vou ter supermercado aberto, eu não vou ter posto de gasolina aberto? Então, uma série de discussões que não foram levadas a sério e que a gente precisa entender exatamente o que vai acontecer. Não dá para fazer uma reforma dessa magnitude sem considerar os efeitos que elas podem trazer. E, principalmente, a nossa matriz econômica, as nossas indústrias, o nosso setor produtivo, ele é muito diversificado. Não pode ter uma única regra. Essa é a maior preocupação. Como é que, por exemplo, os vigias e guardas vão trabalhar? Ele não trabalha 5x2, eles têm uma escala diversificada. Tem uma série de turismo, por exemplo, hotelaria, restaurantes, como é que vão fazer? Então, não há como todos os setores, com as características que têm, com as diferenças que têm, se entrarem numa única especificação, numa única modalidade. Não tem como fechar essa conta. Então, por isso que a gente propôs essa proposta no Senado, para que seja remunerado por hora, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Por que o pessoal quer trabalhar nos Estados Unidos porque ganha mais? Porque ele ganha por hora. E o que a gente quer fazer aqui é trabalhar por hora, sem prejuízo nenhum trabalhista, né, para que possa flexibilizar de acordo com cada setor, para que não feche a possibilidade de diálogo entre as partes, né, até porque muitos desses trabalhadores que querem ter um dia a mais de folga, que na verdade não é um dia, são 4 horas, né, que também já começou com o nome errado, 6x1, ninguém trabalha 6x1, trabalha 5,5x1 ou 5x1, que muitos já trabalham. Então, nesse entendimento, muitos dos trabalhadores, eles querem ter essas 4 horas a mais de folga para fazer um bico, para fazer um extra, para ganhar um pouquinho mais. Então, com a precificação por hora, ele tem a possibilidade de ganhar mais no mesmo vínculo, sem gerar um impacto tão grande, né? Então, a nossa maior preocupação hoje é por não ter havido o debate sério de um tema tão importante e, principalmente, o trabalhador foi enganado, infelizmente, com a esperança de ter mais 4 horas de folga, mas que ele vem aqui está incutido uma conta muito alta para ele pagar, para todos nós pagarmos, que vai ser no produto final que a gente consome, que vai estar muito mais caro, porque vai acabar diluindo esse custo operacional no produto final. Show. Deputada, outra questão
em outro projeto, uma pauta assim proposta pela senhora foi em homenagem à Chapecoense, né? Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, os motivos dessa homenagem. A Chapecoense se tornou um patrimônio emocional do Brasil, né? Hoje, quando a gente pergunta, as pessoas perguntam, onde tu é? Chapecó? Ah, da Chapecoense. Então, todo mundo conhece a Chapecoense, e em muitos lugares se tornou o segundo time de muita gente, né? Pela comoção que foi, né? E esse acidente, essa tragédia que se abateu sobre a Chapecoense, né? As pessoas que nós perdemos, e toda a história, né, e principalmente a mensagem que isso tudo trouxe, né, acho que foi naquele momento, quem lembra, já vai fazer 10 anos, né, e por isso a homenagem, para a gente lembrar tudo aquilo que envolveu, naquela comoção, as pessoas... criou um sentimento de muito forte, né, de união, de superação, de abraço realmente à Chapecoense, e tudo que aquela tragédia acabou trazendo também de lição para todo o país, né? Então, com base nisso, e também em homenagem às pessoas, né, que nós perdemos, aos atletas, a todos os dirigentes que estavam naquele voo, e também ao que o clube... essa superação de novo, né? Ele veio de uma superação muito grande para chegar lá, chegamos, aconteceu a tragédia e depois o clube teve que se reerguer e está sempre se reerguendo. E é uma geração inteira também, né? O meu menino tem 18 anos, tinha 8, 9 anos na época, o time inteiro ali, principalmente a meninada que estudava no Marista ali, era todo mundo para Chapecoense, né? Então, se criou talvez a nossa geração antigamente, a gente era Inter e Grêmio, né? Isso é verdade. Basicamente isso. E hoje não, hoje a gente é Chapecoense, né? E muitas outras pessoas são de outros times, como eu falei, tem no coração o segundo time a Chapecoense. Então, toda essa reestruturação, esse esforço para reerguer o time, toda a mensagem, né, esse patrimônio emocional nacional que a Chapecoense se tornou, a gente ir conversando com as lideranças aqui do município também, né, o pessoal os próprios torcedores, olha, Dani, vamos fazer alguma coisa para homenagear a Chapecoense, e esse foi o nosso objetivo, né, homenagear a Chape, esse patrimônio do coração do Brasil, né, que a Chape se tornou, que a Chapecoense se tornou. Então eu protocolei um PL justamente para fazer essa homenagem, para que seja lembrado, né, no dia 29 de novembro, né, que seja feita as justas homenagens, né, em torno de Brasil também, para a nossa Chapecoense, né, e que esse patrimônio, né, que a Chapecoense se tornou, e que a gente carrega com muito orgulho também, possa ser reconhecido e lembrado em todo o país e até internacionalmente. Perfeito. Deputada, já para a gente encerrar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre o cenário eleitoral e os motivos que o fazem, novamente, colocar o seu nome à disposição como pré-candidata à reeleição na Câmara. Tem um ditado que diz que depois que a gente entrou é difícil sair, né? Mas eu acredito, sim, que em que pese a gente tenha muitas dificuldades, né? Muitas vezes a gente parece que não vai dar volta, né? Com tantos temas importantes que a gente tem para resolver no nosso país, mas tem uma coisa que eu aprendi, é que não existe fórmula mágica, que é uma luta para a vida inteira, né, lutarmos pelos nossos valores, pelo que é justo, pelo que é correto, lutarmos para reaver o nosso país, né, e aí me passa na memória tudo que a gente batalhou até 2018, né, quando a gente ia para a rua, lutava desde 2011, né, lutando para tirar a esquerda, para retomar as rédeas do nosso país, para acabar com a corrupção no país. Parece que a gente está vivendo tudo isso de novo. Então, às vezes parece, meu Deus, mas eu estou de volta lá onde eu comecei, né? Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu evoluir em muitas pautas, a gente conseguiu ajudar em muitas coisas, resolver muitos dos nossos problemas, e é nesse propósito, né, de saber que é uma batalha para a vida toda, é uma guerra por dia, às vezes duas, e o importante é vencer, é caminhar, é ir para frente, né, as diversas batalhas que a gente tem, para o final conseguir
tornar o nosso país um lugar justo, próspero para a gente viver. E eu acho que a maior prova de que pode sim dar certo aqui em Santa Catarina, né, que está indo muito bem, o governador Jorginho tem acertado demais, a gente está feliz, né, tivemos aqui entregando com ele as novas obras do HRO, então, e tantas outras coisas. Então, a gente sente que pode dar certo, né? E o que a gente quer é poder contar com o presidente da República, assim como a gente pode contar com o nosso governador. E eu quero estar lá em Brasília mais uma vez como deputada federal para dar continuidade a essas pautas que a gente já conseguiu, né, vencer muitas batalhas, né, e levar essas pautas até o final. Entre uma delas é o aeroporto de Chapecó, que realmente, né, a gente conseguiu uma brecha, né, que nunca havia acontecido antes num tema semelhante, mas que a gente conseguiu e eu quero cumprir essas missões, eu quero batalhar pela 282, eu quero continuar trabalhando pelas pessoas com deficiência, pelo setor produtivo, eu quero um país justo e próspero para a gente viver, e eu sei que a gente pode colaborar com tudo isso, né, então, desde o nosso agricultor, desde os nossos jovens, para terem mais oportunidades, para acreditarem que o país pode dar certo. Eu sou pré-candidata a deputada federal, à reeleição, né? Quero estar lá em Brasília mais mandatos para continuar ajudando o nosso país, se Deus quiser, com o presidente alinhado com a gente, que a gente possa chegar lá nele e dizer, olha, nós precisamos cuidar com carinho da nossa Santa Catarina e do nosso país e conseguir trazer mais resultados para o nosso estado também. Perfeito, deputada, a gente agradece a sua participação e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades, novos bate-papos. Muito obrigada pela oportunidade, sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando de tantos temas diferentes, né? E a gente está à disposição também, contem com a gente, né? Agradecer a audiência de todos, né? O nosso gabinete está à disposição, acompanhem lá nas redes sociais também, Daniela Rainer, né? Em todas as redes sociais e puder curtir, compartilhar também, porque o apoio do povo, né, é o que mantém a gente firme lá, lutando por essas pautas tão importantes para resgatar o nosso país. Então, Deus abençoe e um forte abraço a todos. Esta foi a deputada federal Daniela Rainer falando um pouco mais sobre o seu mandato, pautas, entre outras ações. Em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube Dayplay.